para onde que o sangue tem prioridade para ir, né? Se a prioridade é ir para o músculo, se ele está em exercício, se a prioridade é o sistema digestivo, tá? Quando a gente fala sangue para o sistema digestivo, não é dentro do intestino, tá, pessoal? Ele está falando nas células, né? Nas células dessa estrutura que estão em atividade, que precisam, né, processar esse alimento, absorver os nutrientes desse alimento que está passando ali pelo intestino, tá? Então, sem dúvida, né, esse sistema de absorção de nutrientes no intestino e o transporte desses nutrientes primeiro para o fígado, tá? Tudo que é absorvido vai para o fígado, né? Tem esse sistema porta. Então o que você absorve não vai para a corrente sanguínea, vai para o fígado. E aí depois do fígado é liberado na corrente sanguínea, tá? Então o sangue ele está envolvido em todo esse processo digestivo, né? E se você está em repouso, se você se alimentou, essa é a nossa prioridade. E se você está em exercício, qual que é a prioridade? É os músculos que vão precisar de muita energia, vão precisar de muito oxigênio, né? Então, vão precisar remover gás carbônico, tá? Então, a gente vai precisar direcionar o fluxo sanguíneo conforme a necessidade do organismo, ok? Com certeza, vocês já ouviram falar que depois de comer não se deve fazer exercício, né? Se você enche a barriga lá no almoço e tal, você não vai na sequência fazer um exercício intenso, né, ou prolongado e tal, porque você vai vomitar, você vai passar mal, você vai ter congestão, certo? O que que é a tal da congestão? O alimento ele para de ser processado, pessoal, ele fica congestionado no seu intestino, no seu estômago. Para. Por que que para? Por que que seu estômago não está processando esse alimento e depois você vai vomitar todo ele? Por que que, né, as coisas param de processar? Porque não tem sangue disponível para essa atividade. Você não tem condições das células trabalharem adequadamente, né? As células que estão envolvidas nesse processo, porque você está direcionando o sangue para onde é necessário no momento. Você está fazendo exercício, tá? Então, o aumento dessa temperatura corporal, principalmente se você fizer um exercício, né, intenso em ambiente quente, aí que congestão na certa, tá? Por quê? Porque tem vasodilatação no músculo, ele recebe muito sangue e tem dificuldade de retornar, o retorno venoso e disponibilizar sangue para outras estruturas que precisam para fazer a digestão. Tá? Então é por isso que tem muita gente que fala assim, depois de se alimentar, não pode entrar na piscina, tá? A questão não é a piscina em si, pessoal. A questão é que, primeiro, você vai entrar na piscina e vai fazer o quê? Vai ficar lá paradinho? Tranquilo. Você pode encher a pança e ir lá na piscina e ficar tranquilinho. Com um detalhe, que essa piscina não seja de água quente ou muito quente, porque senão vai dilatar, né, suas musculaturas, você vai tentar perder esse calor, se tiver com uma água lá mais de 40 graus, e vai parar de digerir, vai poder ter uma congestão também, tá? Então o problema é a temperatura da água. E o que você vai fazer? Porque se você vai entrar na água para nadar, para fazer a atividade lá, você vai gastar muita energia lá na água. E você também pode ter a congestão. Então, o problema da água é esse: é o exercício na água e a temperatura da água. Se você vai entrar numa água, numa temperatura, né? Se você tem 36 graus e meio no seu organismo, você vai entrar numa água abaixo dessa temperatura, 32, 29, que são águas frias, na verdade, água de piscina, de clube, é nessa temperatura, 29, 32, é uma água friazinha, assim, não é uma água quentinha. A água quentinha é 40 graus, é uma temperatura acima da do nosso corpo, que a gente sente essa água quentinha. Tá? A água de temperatura de piscina é de 29 a 32 ali, é uma água friazinha, tá?
piscina aí que eu falo de natação, né? Competição esportiva de natação é com a água mais fria, é em 25 graus, tá? Porque a pessoa vai fazer exercício, atividades intensas ali, muitas vezes prolongadas, tá? Então, é uma temperatura padrão para competição aí de 25 graus. É água mais fria ainda. Água de rio, a gente está falando de água de 19 graus. Poxa, mas 19 graus a água é tão fria assim, é gelada, pessoal. Ah, mas esses dias estava a 10 graus. Não é mais frio? Não. Por incrível que pareça, a temperatura é menor, mas você não sente esse frio. Por quê? Por causa da convecção, tá? Quando está uma temperatura de 10 graus no ambiente e uma temperatura de água de 19 graus, mesmo que seja 9 graus mais alta, a convecção, né, isso é, a transferência de calor, né, do seu organismo para a água, ela é 25, 26 vezes maior o fator de convecção do que em relação ao ar. Então, você no mesmo ambiente com 19 graus, no ar, é uma sensação agradável 19 graus. Né? Não chega a ser frio, é fresquinho assim 19 graus. Mas a água a 19 graus é gelada, porque você perde calor 26 vezes mais rápido em relação ao ar. Então, se o teu organismo tem 36 graus, ele vai perdendo calor para o ar de 19. Isso é bom, a gente precisa manter a temperatura corporal, né? Mas para a água 19 é muito rápido. Então você sente o frio, tá? A gente vai discutir isso lá em regulação da temperatura corporal. Tá? Então entendam que, de fato, uma água com uma temperatura quente pode trazer prejuízos, né? Nesse sentido que eu estava falando de congestão. Tá? É a temperatura da água. Não é o problema em tomar banho com uma água. Você não vai também fazer exercício lá, né? Vai tomar banho tranquilo, uma água ali levemente quentinha e tal, não tem problema nenhum de ser depois de uma refeição. Vocês percebem que aqui, ó, pessoal, tem uma situação que está em repouso, que é essa aqui mais roxinha aqui, né? Repouso, tá? Do jeito que a gente está agora. E tem uma outra situação em exercício. Só que esse exercício aqui, pelo débito cardíaco, né, a quantidade de sangue bombeada pelo coração em 1 minuto, é um exercício máximo, tá? Não é qualquer exercício, não é uma caminhadinha, né? Esse exemplo que está aqui nessa corzinha mais salmão aqui, né? Tá? Então, desse lado aqui, onde diz exercício, a gente está falando em exercício máximo, tá? E aqui, né, em roxinho, em repouso. E aí tem as comparações para diversos órgãos e como se comporta o fluxo sanguíneo, né? A forma que o seu coração vai... Não é o coração, né? O coração vai bombear o sangue, mas o seu sistema circulatório vai dizer para onde o sangue vai ou não vai. Na verdade, é o sistema nervoso que comanda isso, mas o sistema circulatório vai direcionar esse fluxo sanguíneo. Então vamos olhar primeiro aqui o coração. O coração, ele recebe 5% do sangue em repouso e 5% em exercício. Então, logo, muda a quantidade de sangue que o coração recebe? Prestem muita atenção, pessoal. Se a gente estiver falando percentualmente, não muda a quantidade que o sangue recebe. Ele recebe 5%, numa situação ou em outra. Então, 5% do que você bombeia de sangue vai para o seu coração. Muita atenção agora de novo. Ah, mas não estava no coração o sangue? Não estava, pessoal. Ele estava nas câmaras do coração. O coração ele não se nutre com o sangue que está dentro das suas câmaras. Ele não absorve esse sangue. O coração é um músculo, ele precisa de sangue. E ele não usa aquele sangue ali para ele. Que sangue que ele usa? Quando o sangue ele é bombeado pelo ventrículo, né, na artéria aorta, sai ali uma primeira ramificação das coronárias. Então, as coronárias são as artérias que irrigam o coração, nutrem o coração, as células do coração.
Então, esse sangue que sai ali, né, vai alimentar pelas coronárias o músculo cardíaco. 5% do sangue bombeado pelo coração vai para o coração, para as células, o músculo cardíaco, tá certo? 5%. Mas logo, se nós em exercício bombeamos muito mais sangue, esse 5% ele vai ser muito mais em exercício. Então prestem atenção agora, olha. Em repouso eu bombeio 5 litros por minuto. Isso, litros por minuto, é uma unidade de débito cardíaco, né? Débito cardíaco, quanto sangue o meu coração bombeia em um minuto. O que faz o coração bombear mais sangue? Mais frequência cardíaca, isso é, mais batimentos por minuto, e mais quantidade de sangue ejetado pelo coração em cada batida. Né? Eu posso ejetar numa batida, né, numa sístole, 50 mililitros de sangue, mas eu posso ejetar 100. Ué, como assim? Você aumenta a contratilidade cardíaca, você ejeta mais sangue numa batida. Isso é um volume sistólico, ou volume de ejeção, que é o volume de sangue ejetado em cada sístole, cada, né, batimento cardíaco. Tá? Então, quando a gente fala de, por exemplo, 60 batimentos por minuto, né, em repouso, o seu coração está batendo lá uma vez por segundo. Se eu aumentar para 120 batimentos por minuto, a cada segundo ele vai bater 2 vezes. E se eu aumentar para 180, 3 batimentos por segundo. Ó, 1, 2, 3, cada segundo. Ó, 1, 2, 3, cada segundo tem que bater 3 vezes. É muito rápido. O volume de sangue ejetado em cada vez dessa, a quantidade de sangue que você vai ejetar num batimento desse, ele é menor em repouso. Você, quando começa a fazer exercício, você aumenta a contratilidade do miocárdio e passa a ejetar o dobro de sangue, muito mais sangue na mesma batida, numa batida. Só que, obviamente, pessoal, quando você está lá em 180 batimentos por minuto, o coração já não tem capacidade de ejetar a mesma quantidade de sangue que ele tinha talvez lá a 160. Porque ele vai aumentando, até uns 150 ele vai aumentando também a contratilidade. Chega uma hora que é tão rápido que não dá nem tempo de encher corretamente, esvaziar como poderia, e aí começa a cair também o volume sistólico, o volume de sangue ejetado numa sístole, né? E aí vocês vão perceber que o volume sistólico ele aumenta até uns 150 batimentos por minuto, depois ele começa a cair um pouco. Claro que no volume sistólico total vai aumentar a quantidade ainda de sangue bombeado porque você aumenta bastante a frequência cardíaca ainda, né? Vai até 200, dependendo de cada um e dependendo da idade. Tá? Mas entendam que o coração é um músculo que ele trabalha muito com o exercício. Tá? O exercício exige do coração. E obviamente quando você está exigindo desse músculo, ele precisa de mais nutrientes, ele precisa de mais oxigênio, ele precisa receber mais sangue. Então, aumentou a quantidade de sangue recebida por ele? Percentualmente não. Ele continua recebendo 5%. Puxa, Paulo, você falou que precisa de mais sangue no coração. Mas você vai bombear 5 vezes mais. Então, se você bombeava num minuto 5 litros, em exercício máximo, lá você vai bombear 25 litros por minuto. O que isso significa? No tempo de um minuto, do seu coração sai 25 litros, tá certo? Do seu coração vai sair 25 litros. Obviamente, aquilo que a gente estava falando, que em repouso demora um minuto para o sangue que tinha sido ejetado tá por ali novamente, aqui vai ser mais rápido a coisa. O sangue vai circular mais rápido, né?
Então, para circular 25 litros no minuto, se você tem 5 litros de sangue, isso tem que passar pelo seu organismo a cada 12 segundos, de certa forma, né? Jogando assim os números para ter uma ideia. Então, em 60 segundos, cada 12 segundos o seu sangue tem que circular. A coisa é muito mais rápida. E logo, se você recebia 5 litros por minuto, 5 litros, pessoal, corresponde. O que é 5% de 5 litros? Está aqui, ó. São 250 mililitros. Tá? O que é 250 mililitros? Né? É menos de uma garrafinha aí de refrigerante. Tá? É isso que o seu coração recebe de sangue em um minuto em repouso. Mas em exercício, os 5% agora é referente a quanto? A 25 litros por minuto. Logo, os 5% agora é sobre os 25. E isso vai dar 1 litro e 250 ml, né? Mililitros. Tá? Então aí a gente está falando do que já? Né? Tem aquela garrafa PET de 2 litros, né? De 2.000 ml. Aqui a gente está falando de 1 litro e 250. Então é um pouco mais da metade daquela garrafa, não é menos de uma latinha. Tá? Você recebe 5 vezes mais sangue no seu coração, né? Eu estou falando de nutrir o coração, em exercício máximo. Tá? Obviamente, em exercícios submáximos, né? Desde a questão do repouso até o exercício máximo, você vai precisando de percentuais diferentes. Desculpa, percentuais não. O percentual é o mesmo para o coração. Você vai recebendo quantidades de sangue diferentes porque a quantidade de débito cardíaco ela vai aumentando progressivamente. Então, conforme você vai aumentando o débito cardíaco, isso é, o seu coração vai bombeando mais sangue por minuto, você também, proporcionalmente, se você vai receber 5% disso, né? Você vai recebendo mais sangue também para o seu coração. Então, seguindo aqui, pessoal, vamos olhar agora o intestino, que eu já estava fazendo comentários antes, tá? O intestino, ó, o trato digestivo, né? Falando já de estômago também, ele recebe em repouso 25% do sangue. É um quarto do sangue, tá? Que você bombeia vai para o seu trato digestivo. Em exercício, olha o que acontece. Cai para 5% o que ele recebe, tá? Não é mais 25%, é 5%. Mas prestem atenção na quantidade de sangue que ele recebe. 1 litro, 250. Nas duas situações. Então, olha, por isso tem que estar muito atento, cuidar com certas pegadinhas, né, certas perguntas que possam acontecer num concurso, né, uma seleção. Por quê? A quantidade de sangue recebida pelo trato digestivo, ela muda do exercício para o repouso, do repouso para o exercício? Não muda em condições normais, né? O que eu digo em condições normais? Que você não aumente muito a temperatura corporal num exercício exaustivo prolongado, porque aí, pessoal, o sangue fica na periferia, o sangue vai ter dificuldade de retorno venoso e é aí que pode acontecer a congestão. Por que a congestão acontece? Exatamente se o seu intestino não receber essa quantidade aí. Geralmente você tem congestão? Geralmente não. Por quê? Porque o seu intestino está recebendo essa quantidade de sangue. Então, se você se alimentou, mesmo que você foi lá numa churrascaria, comeu quilos de carne, você vai sair caminhando depois sem problema. Porque a caminhada é um exercício leve. Né? Se você fizer isso de uma forma leve, provavelmente, se não tiver num dia muito quente também, né? Provavelmente seu intestino vai continuar recebendo aí a quantidade de sangue necessária para a digestão. Mas, obviamente, se você partir para um exercício mais intenso, numa situação de muito calor, de vasodilatação periférica, aí pode ser que seu intestino não receba essa quantidade necessária de sangue, de 1 litro e 250. Tá? Então, a ideia é essa.
o percentual que você recebe de sangue é o mesmo no intestino? Não, não é o mesmo, pessoal. Reduz 5 vezes o percentual de sangue recebido. Por que reduz 5 vezes? Porque ao mesmo tempo a quantidade bombeada de sangue pelo coração aumenta 5 vezes. Então, se o coração ele bombeia 5 vezes mais sangue, mas o intestino ele recebe 5 vezes menos sangue, ele fica no 0 a 0. Tá? Então ele recebe a mesma quantidade de sangue que ele recebia quando estava em repouso. Tá? Olhando o osso ele recebe 4%, né, em repouso e 1% em exercício. Lembrando que em exercício você recebe 5 vezes mais sangue, né? Não são 5 litros, são 25 litros. Desculpa, o coração bombeia, né? 5 vezes mais sangue. Obviamente, ele acaba recebendo até um pouco mais de sangue, porque ele não reduziu em 5 vezes, ele reduziu em 4 vezes, né? De 4% baixou para 1%. Então ele recebia 200 mililitros de sangue, ele passa a receber 250 mililitros, até aumenta um pouquinho em quantidade total, né, absoluta. O músculo, pessoal, é o grande, né, o grande astro aqui do fluxo sanguíneo, né? Olhem só o que acontece com essa estrutura. Em repouso, ele recebe 20% do sangue, tá certo? Em repouso, 20%. Se vocês forem olhar, ele é o único que aumenta o percentual com o exercício. Todos os outros diminuem, porque você está bombeando muito sangue, né? Então, eles diminuem o percentual recebido para manter uma quantidade recebida de sangue. Aqui não. Aqui ele é o único que aumenta. Ele recebia em repouso 20% do seu sangue. Em exercício, ele aumenta para 85%. Então, todo o teu sangue bombeado durante o esforço lá, 85% vai para o músculo. E aí, quando a gente fala de valores absolutos, aí a coisa aumenta drasticamente. Por quê? Porque a quantidade bombeada já aumenta 5 vezes em exercício. E o músculo ainda aumenta de 20% para 85% que recebe. Ele recebia 20% de 5 litros. Agora ele recebe 85% de 25 litros. Olha só, 20%, pessoal, de 5 litros é 1 litro que ele recebia. 85% de 25 litros são 21 litros 250 gramas, mililitros. 21 litros 250 mililitros. Então você aumenta aí para mais de 21 litros. Em outras palavras, você aumenta em mais de 20 vezes a quantidade de sangue que o músculo recebe num esforço intenso, prolongado, um esforço máximo, tá? É muito sangue que vai para o músculo, tá? Então, praticamente aqueles 25 litros que você está bombeando está indo quase, né? Está sendo feito para quem? Para o músculo, tá? O músculo precisa disso, ok? Rins, tá? Os rins, eles também reduzem bastante o percentual, né? Em exercício ele recebia lá em repouso ele recebia 20% do sangue bombeado. Em exercício ele recebe 3%. Então reduz bastante. Reduz mais de 5 vezes, né? Se fosse reduzir em 5 vezes de 20, ficaria 4. Reduziu 20 em 5 vezes, mas ele reduz para 3, então é mais de 5 vezes. Tanto que vocês também percebem que reduz ali, ó, a quantidade de litros recebidos de sangue. Ele recebia 1 litro para cada minuto, ele passa a receber 750 mililitros, tá certo? O rim, né, obviamente, ele tem uma função importante, mas ele precisa manter esse trabalho. Então ele não vai aumentar esse trabalho também devido ao exercício. Ele vai continuar fazendo o trabalho dele. O cérebro, ele também, né, tem uma redução importante de 15% para 4%, tá? Então é uma redução aí de menos de 5 vezes, né?
Aqui, se fosse uma redução de 5 vezes, baixaria para 3%, de 15% para 3%. Ele baixa para 4%. Então, acaba aumentando um pouquinho o sangue recebido no cérebro, de 750 mililitros para 1 litro. Ok? Então, assim, pessoal, para entender essas ideias aqui, dar uma olhada com atenção, perceber coisas que talvez não conseguiram perceber nesse primeiro momento, é importante, primeiro, entender isso aqui, ó, débito cardíaco. O que é esse DC ali? Débito cardíaco é a quantidade de sangue bombeada pelo coração durante 1 minuto. Então, quando a gente fala lá, ó, são 5 litros por minuto, é o quanto saiu de sangue do seu coração, o quanto ele bombeou. Isso é resultante da frequência cardíaca e do volume sistólico, da quantidade que ele ejeta a cada batimento. Isso vai dar um volume de sangue lá, X, em 1 minuto, tá? Isso é débito cardíaco. É um assunto bem importante para nós, tá? Então, por que o músculo aumenta drasticamente? Como eu falei, ele é o ator principal no exercício físico. Então, é por isso que o coração está aumentando a frequência cardíaca tanto, está batendo mais. Para que isso? Para levar sangue para o seu músculo. E por que ele precisa de sangue, o músculo? Opa, o que a gente estava falando lá? O sistema cardiovascular transporta nutrientes. Ele precisa de nutrientes, ele precisa de ácidos graxos, ele precisa de glicose, ele precisa de nutrientes. O que mais que ele vai precisar? Gases, ele precisa de oxigênio. Você precisa levar oxigênio para ele produzir, oxidar, né? Produzir ATP a partir da glicose, né? A partir do ácido graxo. Tá? Então, você precisa levar isso para ele. Por isso ele precisa desse aporte de sangue. Ele precisa também eliminar gases, o gás carbônico. Então, ele produz um elemento tóxico, né? Esse sim, né? Um lixo lá do metabolismo, né? O dióxido de carbono, gás carbônico. Então, esse CO2, ele precisa ser eliminado. E vai ser eliminado, não sei se vocês lembram lá, pessoal, mas sempre que a gente oxida carboidratos, oxida gorduras, você tem como resultado o ATP, que é a energia, e mais água e gás carbônico. Tá? Então, a água ela é usada no nosso metabolismo, né? E se for eliminada, vai ser eliminada pelo suor, pela própria respiração também, urina, né? Mas o gás carbônico ele precisa ser removido pelo sistema cardiorrespiratório. Então, o músculo, o sangue, né? O sistema circulatório precisa levar esse gás carbônico até os pulmões, nos alvéolos, para ocorrer lá as trocas gasosas e ser eliminado do nosso organismo, tá certo? Nós precisamos eliminar, tá? Então, por isso também está chegando muito sangue lá, para retirar esse produto tóxico, tá certo, pessoal? Aqui, pessoal, é só para ilustrar aquela situação que eu falei, que não é que o seu coração contrai, o sangue vai rodar e vai já voltar no mesmo batimento, tá? Vocês percebem, ó, que nesse momento, tá? Num determinado momento, onde está o seu sangue? 7% dele está no seu coração, né? 7% do seu sangue está lá no seu coração nesse momento, porque está sempre sangue no coração, enchendo, esvaziando, quando ele contrai os ventrículos já está entrando sangue pelos átrios e assim vai. 13% estão nas suas artérias. Vejam que as artérias não são reservatórios de sangue, né? Elas têm pressão, elas jogam o sangue para frente. 9% lá na circulação pulmonar, naquela pequena circulação. Olha só 9% está naquela situação da hematose, né, das trocas gasosas, na circulação menor. 7% está lá nos capilares, fazendo as trocas com as células. 7%.
estão ali em contato com os tecidos, né, nos capilares, lá naqueles fiozinhos de cabelo lá desse sistema, né, que vai se ramificando. E 64% do sangue é a maior parte, está nas veias. Estão nas veias, né? Então 64% do seu sangue agora estão nas suas veias. E é aquela história que a gente estava falando ontem, daqueles compartimentos das veias que tem válvulas que são unidirecionais, né, e que elas vão retornando, né, esse retorno venoso do sangue ao seu coração, tá? Então, o reservatório do seu sangue no seu organismo é nas veias, tá? A gente está falando aí de quanto? A gente está falando de quase 2/3, né? Se você dividir a quantidade de sangue que você tem em 3 partes, né? 2 dessas partes estão aí nas suas veias, tá? E aqui é uma imagem do que eu também tratei com vocês ontem, né? Sobre a questão lá da bomba muscular, né? Os músculos se contraindo e aumentando a pressão nessas veias, fazendo com que o sangue flua em direção ao coração. E depois que ele passa de uma válvula para outra, ele não volta. Elas são unidirecionais. Tá? Então, ontem nós já trabalhamos sobre esse conceito, né, da bomba muscular. Também é o mesmo conceito aplicado em relação ao sangue do tórax, das veias retornando. Aí é um conceito da pressão do tórax. Nós geramos alterações de pressão no tórax por causa da nossa respiração. O ar ele entra no nosso pulmão e sai por alterações de pressão. Nós vamos estudar isso em respiração, é muito legal isso, pessoal. Nós temos um músculo que é o diafragma, né, que fica embaixo dos pulmões, e quando ele se contrai, ele desce e aumenta o espaço para os pulmões e diminui a pressão dentro dos pulmões e o ar entra para os pulmões. No momento que o diafragma ele relaxa e volta à posição dele, ele aumenta a pressão no tórax, porque ele diminui o espaço dos pulmões. E aí, com esse aumento da pressão, o ar sai. Por pequenas variações de pressão, em que o seu tórax fica com um pouquinho a mais de pressão do que o ambiente externo, o ar sai. Um pouquinho a menos de pressão que o ambiente externo, o ar entra nos pulmões, por difusão, né? Então é muito interessante isso, né, pessoal? Sempre o ar vai fluir de onde tem mais pressão para onde tem menos pressão. E essas alterações de pressão no tórax vão fazer como se fosse uma ordenha nas suas veias, retornando sangue em direção ao coração. Aí isso é chamado de bomba respiratória, né? É o que acontece aí no seu tórax. E nos membros você tem aí esses músculos que facilitam, né, o retorno venoso. Por isso que a gente dorme deitado também, para facilitar o retorno venoso, né, pessoal? Dormir sentado é uma droga. Quem aqui já viajou aí de ônibus, de avião, né, por um longo período e teve que dormir a noite toda sentado num ônibus, né, um ônibus que não inclina muito bem, né? Puxa, pessoal, seu pé fica inchado.